Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Segunda-feira, dia 31 de março, eu já tô aqui com minha meditação, né? O guia de estudo da Bíblia, a lição da escola sabatina, pra gente aprender mais sobre a Bíblia, tá? Então, vou fazer uma recapitulação aqui de hoje, segunda-feira, qual é o tema que a gente tá estudando, né? Começamos um trimestre novo, eu fiz esse vídeo aqui falando, né, da nova lição aí, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Então, eu fiz uma rápida introdução, falei do sábado e do domingo, e hoje a gente vai ver aqui a segunda-feira. Então fica comigo aqui até o finalzinho do vídeo, é rapidinho, vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhar com você a tela aqui sempre aqui, ó. Esse é o tema da primeira lição aí do trimestre, né? Alguns princípios da profecia, tá? E aí, como eu falei nesse vídeo aí ontem, essa imagem aqui sempre tem uma interpretação bem interessante, né? Uma pessoa que abrindo a Bíblia, né, que é a luz, é lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus, e aí tirando os pedacinhos do quebra-cabeça até montar, né? A imagem, o contexto total. Porque a Bíblia revela de Jesus. Toda a história, Antigo Testamento e Novo Testamento, fala de Jesus, né, do Filho de Deus, do Messias que veio. No princípio era o Verbo, né, se tornou carne para salvar, redimir o ser humano caído, né? Foi criado para honrar e glorificar Deus e pecou. Então, a gente vai montar esse contexto, tem um quadro grande aí. E o verso para memorizar, toda semana tem um verso. Está em Jeremias 9:24, que a gente vai falar um pouquinho aqui na segunda, né? Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor, né? Deus, Jeová. Então, a ideia é a gente conhecer a Deus, né? E a lição de segunda vem trazendo justamente isso. Eu estou pegando aqui, ó, Deus deseja ser conhecido. Tá no verso aí que a gente acabou de ler, o verso áureo, que a gente chama o verso para memorizar. Vou ler de novo, ó. Mas aquele que se glorie, que quiser ter orgulho, soberba, quer se vangloriar de alguma coisa, se glorie nisso, em dizer que conhece a Deus e saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, que faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque é dessas coisas que Deus se agrada, né? Diz o Senhor. Então aqui ele começa a lição bem interessante aqui falando, né? Como é frustrante a gente tentar se comunicar e não conseguir, né? Então, tentar conhecer alguém. Eu viajei para alguns países já na Europa e é ruim demais quando a gente não sabe o inglês perfeitamente, ou até quando as pessoas, os nativos, estão conversando ali, a gente não entende, né? Com aquela rapidez, aquela velocidade. Então, é difícil demais a gente querer se comunicar e não ter condição, né? Até para se alimentar, eu lembro na França, quando eu fui em Paris. Nossa, foi difícil, hein? E aí ainda bem que tinha o Google, né? As ferramentas aí, Google Tradutor e tal, a gente ia olhando ali, ia usando os softwares hoje aí da tecnologia, mas complicado demais. Então o ser humano andava com Deus, falava com Deus, entendia tudo, e depois que caiu, que desobedeceu, né? Que quebrou a regra de engajamento com Deus, que Deus é amor, é justiça, é santidade e é verdade. Ele não habita onde tem pecado. Quando o ser humano pecou, ele acabou se afastando de Deus, né? E aí a comunicação começou a ser abalada. E aí começa a surgir um problema grande aqui, que é justamente o problema é que nós hoje, caídos pecadores, não temos o vocabulário nem a capacidade intelectual para compreender totalmente o que Deus tem a dizer para a gente. Então hoje a gente tem uma mente turva, literalmente por conta do afastamento de Deus, as coisas santas, a verdade bíblica parece loucura para muitos, a gente estudou isso aqui. Além disso, os maus hábitos, o estilo de vida ruim, que entorpece a mente com alimentos ruins, líquidos ruins, e é comprovado hoje cientificamente que o cérebro é o meio onde Deus criou para a gente um localzinho no cérebro que é onde ele se comunica com a gente. É racional, né, de todo entendimento, não é de oba-oba, não é de emoção, é com razão, com lógica, com entendimento. Tem uma pergunta aqui na lição e eu vou colocar aqui para você ver, ó. Essa aqui, ó, tem isso, ó. Como a Bíblia compara nosso conhecimento com o dom de Deus, né? Essa é a pergunta da segunda-feira aí. E aí trouxe alguns textos, Salmos 139, de 1 a 6, Salmos 147, 5, Romanos 11, 33 e 1 João 3:20. Está aqui, ó. O que é que diz lá em Salmos? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu assentar e o meu levantar. Conheces o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E sabes todos os meus caminhos. A palavra nem chegou na minha língua e o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Tá bom? Então falando aí que Deus tudo sabe, tudo conhece, tudo da gente, né? Da dedinho da unha do pé até o fio do cabelo. Ele sabe tudo, né? Salmo 147:5, grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E João, para a gente finalizar,
Sabendo, 1 João, capítulo 3, né, verso 20. O número da frente aqui, antes do 2 pontos, é o capítulo, é o número grande, e depois dos 2 pontos é o versículo, ou verso, né? Verso 20. Sabendo que se no coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então, respondendo aí, como é que a gente compara, né? Como a Bíblia compara o nosso conhecimento com o de Deus. Então a gente nada sabe, né? A gente não entende de nada, mas Deus, aqui, o conhecimento divino é infinito por causa da sua natureza eterna, diferente da gente. Nós só conhecemos o que vivenciamos e o que aprendemos em nossa cultura. Nossa limitação deve nos levar a confiar nele e louvá-lo de coração pelo muito que nos amou. Então, aqui é simples, né? A gente não sabe nada, nossa mente é limitada demais para entender tudo, principalmente as coisas espirituais, né? Então a gente tem que entender isso, criar essa dependência e saber que a gente precisa de Deus, né, para confiar nele, louvá-lo, adorá-lo, porque ele sabe o que é melhor para nós. Tem uma música que fala que, por maior que sejam os nossos planos e os nossos sonhos, o sonho de Deus e o plano de Deus é maior. Olha aqui o que é que diz, ó, jamais compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, pois ele é infinito e onisciente. Mal conseguimos compreender as coisas criadas aqui nessa terra, né? Então, como poderíamos entender completamente o Deus Criador Todo-Poderoso? É simplesmente impossível. Aí entra uma coisa, se é impossível, então como é que eu vou entender a Bíblia? Como é que eu vou adorar? Como é que eu vou louvar certo? Né? Tem muita gente que coloca isso. Por ser impossível, a pessoa acha que então não tem lógica eu adorar a Deus. Só que aqui vem a continuação. Ó. No entanto, ou seja, entretanto, contudo, porém, todavia, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo que está na Bíblia, toda a comunicação com Deus, a linguagem de Deus, podemos entender o que é necessário para a nossa salvação. Eu até complemento aqui dizendo que a gente pode entender o que ele nos revela. E aí o Apocalipse, as profecias, tem muita coisa ali que a Bíblia já revela. Então, o que está encoberto é mistério, Deus vai revelar quando ele desejar. Mas tem muita coisa que é o necessário, é o básico, que a Bíblia já traz, né? E aqui pediu para a gente ver 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 14 e 15. Eu coloquei aqui, olha o que diz aqui 2 Timóteo. Ó. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Falando de quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, né? Os ensinamentos de Jesus. Então tenha convicção, confie nele, pois você sabe de quem o aprendeu, o Filho de Deus. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então se a gente seguir, tiver fé, confiança, né? Pedir a Deus, a gente vai entender aí tudo que a Bíblia tem, a profecia tem, né? Até porque a lição também, o guia fala que um dos principais objetivos das profecias do que a gente vai estudar esse trimestre é ilustrar o plano da salvação. É ilustrar porque Jesus veio, né, esse conflito cósmico entre Deus e Satanás, o anjo caído, o que é que vai acontecer no final do tempo, quando é que ele vai ser destruído, onde não vai haver mais dor, morte, sofrimento. Então é esse plano, a Bíblia toda revela isso, o plano de salvação. No Velho Testamento era simbólico, era uma sombra do que viria, então o cordeirinho que era sacrificado ali para a morte dos pecados, expiação dos pecados, significava Jesus que viria para morrer por nós, né? Então aqui, ó, afinal, o Senhor, por meio de quem todas as coisas foram criadas, né? Aqui está em Colossenses 1,16 e João 1, de 1 a 3, desceu a este mundo e se ofereceu como sacrifício na cruz pelos pecados de todos os seres humanos, mesmo dos maiores pecadores. Deus ama a todos nós. Deus ama você. Deus me ama, né? Tendo feito tudo isso por nós, para salvar a gente, redimir do pecado, o Senhor obviamente deseja que todas as pessoas, até os piores pecadores, saibam o que Ele nos oferece em Jesus. E a profecia tem um propósito de fazer exatamente isso. Então as profecias mostram que esse mundo vai ter fim. Tem dois lados, dois exércitos, o lado de Deus e o lado de Satanás. E Deus quer que todo mundo se salve. Deus quer salvar a todos, tá bom? Inclusive eu fiz um estudo, estou fazendo um estudo bíblico aqui, aprofundado, de temas como a Bíblia, se a Bíblia é confiável, né? Como é que surgiu tudo, o planeta Terra, o ser humano, né? Depois a origem do mal e aí o plano de salvação. Tem que estar na quarta aula, vou fazer a quinta em breve, então tá aqui no card, nos comentários, na descrição do vídeo, passa aí para você acompanhar, tá bom? Aqui no finalzinho tem uns comentários interessantes também que eu gosto de ler. Tá? Algumas observações, uma perguntinha para você refletir. Responde aí para mim. Ó. Por que é importante a gente se concentrar no que a gente sabe e no que a gente pratica do que está já à nossa disposição, em vez de ficar obcecado com coisa que a gente não sabe, né? Com curiosidades. Muita gente perde tempo com coisas que são ficção, que são sensacionalismo, que são bobagens, né? São invenções de tradições humanas, fica aí querendo com curiosidade, né? Infelizmente o ser humano é curioso demais e fica perdendo tempo com coisas que estão realmente fora do contexto bíblico, do contexto da humanidade.
e aí devaneios, né? E enquanto poderia estar estudando a verdade, a palavra de Deus, né? Tudo que a gente foca se expande. Se você foca no que Deus já revela para você, você vai ficar espiritualmente pronto e perfeito, entender tudo que Jesus disse, né? Se você foca em coisas que o ser humano está trazendo, é isso que vai expandir. A filosofia, a antropologia, o estudo humano. Você quer ser um especialista na palavra de Deus ou na palavra do ser humano? Então, eu prefiro estudar a Bíblia Sagrada do que ficar olhando aí esses filósofos, essas teorias, nessas narrativas de seres humanos mortais como eu e você, tá bom? Então, foca naquilo que vem de Deus, eu acho que é melhor. Tá bom? Então aqui tem um comentário, ó. As verdades espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Está lá em 1 Colossenses, capítulo 2, 14. De modo prático, essa ideia significa que a fé e a oração constituem fatores importantes no sucesso da operação exegética. É deixar o texto falar por si mesmo, né? Exegese é isso. A oração trará ao estudo de alguém o milagre da assistência de Deus. Então peça a Deus, se você está achando que a comunicação não está fluindo, que não está entendendo o que Deus quer falar com você, ore, peça ao Espírito Santo, peça para Ele te dar essa sabedoria, esse entendimento. Ó. A oração trará ao estudo de alguém o milagre da assistência de Deus. O próprio Deus, através do Espírito Santo, vai te ajudar. Olha isso aqui, ó. No comentário, ter fé na inspiração divina do texto bíblico e acreditar que a profecia se cumprirá proporciona à mente a capacidade de perceber seu cumprimento onde outros não veem nada. Então, a gente só vai ver os sinais, as profecias se cumprindo quem está estudando, quem está aqui em comunhão, buscando entender. Porque, para quem não está espiritualmente alimentado, parece loucura, não vai entender nada, né? A gente precisa entender isso aí para estar por dentro de como interpretar a profecia do jeito certo, né? Que é o que a gente está estudando aqui no trimestre. Finalizando aqui também um comentário aqui, que tem sempre da profetisa Ellen White, né? Tem algumas coisas interessantes aqui em 31, ó, falando dos valdenses, né, que eles eram exemplo disso, né, se preocupavam muito com a profecia e tentavam ali desvendar porque queria saber o que ia acontecer com eles, né, achavam que Jesus viria no tempo dele, eles não veio, né, mas estão descansando no Senhor, aguardando, né, e vai ser igual um piscar de olho, a Bíblia fala, para eles que morreram no Senhor, como a Bíblia fala, a profecia fala que os mortos vão ressuscitar primeiro, eles vão ter aí essa grande alegria, né? E aqui olha o que fala dos valdenses, eles estudando, né, procurando Deus, o Espírito Santo, orando, estudando, à medida que a luz clareava seu entendimento e trazia alegria ao coração, ansiavam lançar seus raios sobre os que se achavam nas trevas do erro papal. Falando da hegemonia católica na época lá, né? Então, que era quem dominava, né, o poder religioso aí, papal, católico, sistema católico romano. E aí, quando veio também Lutero depois com a Revolução, né, com o protestantismo, então a luz, o entendimento da interpretação correta foi sendo colocado e aí eles se acharam na missão, no dever de levar essa mensagem, de pregar. E aí é que tá, para a gente finalizar aqui, a nossa grande missão, como Jesus falou, ide por todo mundo e pregai, né? O evangelho, levar essa mensagem de salvação. Então é isso que a gente precisa fazer. Não adianta só estudar para alimentar a gente tem que divulgar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, deixando aqui no YouTube também o meu estudo, a minha meditação, meu devocional diário, para tentar ajudar você a se alimentar um pouquinho da parte espiritual também. A gente é corpo físico, é mente, intelecto e é espírito, a parte espiritual, conexão com Deus. E a gente é sugado todo dia nessas três coisas. Se você não se alimenta, né, diariamente dessas três coisas, exercício físico, se alimentar bem, beber água, da mente, ler coisas boas, ouvir coisas boas, ler coisas boas e do espírito procurar estar conectado com Deus, com sua parte espiritual, você vai secando, vai definhando. Se uma dessas coisas estiver ruim, o corpo todo vai sentir. A gente é um ser humano integral, holístico, né? Então, alimenta seu corpo, sua mente, seu espírito, tá bom? Tá? E aí a gente tem esse desafio, né? Porque mesmo sendo praticamente impossível, com Deus a gente consegue ver o que Ele quer revelar pra gente, né? Aí a lição até fala do amor de Deus que é gigante por nós, né? Jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus por ter dado o seu Filho Jesus para morrer por nós, né? E aí fala também dos discípulos, para a gente finalizar aqui, que os discípulos ali foram os primeiros, né, pregadores dessa mensagem, começaram a compreender a natureza e a extensão da obra de Jesus, quem ele era, a reconhecer que deviam proclamar ao mundo as verdades confiadas a eles. A verdade de como o ser humano foi criado, por quê, qual é o propósito, e são as maiores perguntas hoje, né? Da onde eu vim, quem eu sou, por que é que eu estou aqui, por que é que eu nasci, que é a morte, para onde eu vou quando eu morro. Então, a Bíblia e Jesus deixou isso tudo claro, deixou as profecias, né? E os discípulos entenderam isso, que apontavam para esses acontecimentos, né? O mistério do plano da salvação, o pecado, o poder de Jesus para redimir o pecado, para perdoar, para salvar, né? Então, eles foram testemunhas disso tudo aí e deviam tornar essas verdades conhecidas no mundo todo. E é por isso que a gente hoje aqui em século 21, depois de milhares de anos, a gente tem aqui ainda a palavra de Deus à nossa disposição, tá bom? Então é isso, segunda-feira aí pra gente amanhecer e ter um dia abençoado,
trazendo mais essas abordagens aí para a gente entender toda a lógica da profecia, do que é que a Bíblia fala sobre a profecia, o tempo do fim e a volta de Jesus, tá bom? Então, se você gostou, curte, comenta aí. E a forma que você tem de agradecer esse tempinho aqui é se inscrevendo. Então, dá essa moral aí, eu sempre digo isso. Se inscreve no canal, clica no sininho aí para você acompanhar os vídeos que eu posto aqui, tá bom? Vai ser uma honra e desde já eu agradeço. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.